Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito prazer, se você não me conhece, eu sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez e nós estamos nas três questões por dia. O que são essas três questões por dia? Três questões do Enem e dos vestibulares das paulistas. E se você quiser outros vestibulares, outras questões, coloquem nos comentários que eu consigo fazer para você, tá bom? É o seguinte, se você está chegando aqui, como eu já disse, você pode se inscrever no canal, faça isso o mais rapidamente possível antes de começar a aula. Segunda coisa, ative as notificações e compartilhe o vídeo para chegar para mais pessoas. Outra coisa muito importante, tem um botãozinho aí que chama Valeu Demais ou simplesmente Valeu. Está escrito ali, Valeu Demais. E você pode clicar ali para deixar uma forma de ajudar o nosso canal a se manter, tá bom? Clica no Valeu Demais, veja se é possível para você e nos ajude a manter o canal ativo. Ele sempre vai ser de graça, mas é necessário a gente manter uma série de custos que nós temos aqui com o canal. Então, valeu demais, me ajuda muito para manter o canal ativo, tá bom? Então vamos lá, vamos para as nossas primeiras questões. Nós vamos resolver do Enem. Hoje é questão do Enem e eu estou usando como base a prova rosa e começarei com a questão de número 47. Isso, questão 47. Veja só o que diz a questão de número 47. Veja, o povo Cambeba é o povo das águas. Então, é uma questão que fala sobre povos originários. Os mais velhos costumavam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, um homem e a mulher. Por essa narrativa e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas e que o rio nos tem fundamental importância. É que o rio nos tem fundamental importância, diz Márcia Huayna Cambeba, mestre de geografia e escritora. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio. Em silêncio, e antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, diz o pai. Depois de cerca de 2 horas a ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio, aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com os meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando à sabedoria milenar do rio. Isso é uma questão que trata dos povos originários, que trata da região amazônica, Rio Solimões, né? E detalhe interessante, veja que é uma reportagem retirada de um portal em 14 de outubro de 2021, praticamente um ano antes da prova que foi aplicada em 2022. Pelo descrito no texto, o povo Cambeba tem o rio como um, ou seja, tem a alternativa aí, que é a letra E, que é um patrimônio cultural e afetivo. Por que que não é, ou por que que nós não podemos relacionar as outras alternativas? A letra A é um objeto tombado e museográfico. Não, esse conceito de tombamento e de algo museográfico é um conceito europeu, é um conceito do branco europeu, né? E não um conceito dos povos originários. Uma herança religiosa sacralizada. Talvez aqui você tenha um pouco de dificuldade de achar que talvez isso seja de fato algo sacralizado e religioso. No entanto, o rio não é tratado aqui como uma divindade. O rio é tratado como algo que é parte da cultura, mas não como uma divindade. Um cenário bucólico e paisagístico. Também essa não é a preocupação que é colocada aqui, sobretudo na relação, né, em que ela é apresentada ao rio pelo pai. Riqueza individual e efêmera. Efêmera quer dizer rápida, imediata, e não é isso que nós estamos vendo aqui, e sim a construção de uma memória que vai perdurar aí, como está no texto, e justamente por conta disso a letra E diz que é um patrimônio cultural e afetivo. Beleza? Olha a próxima questão. A próxima questão trata dos impérios coloniais. Nos impérios coloniais, mas já no iluminismo, no momento em que esses impérios coloniais começam a viver a sua crise, e uma delas vai ser em cima justamente do trabalho dos escravizados. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos
era algo com que cotidianamente se deparavam os senhores. Em vista disso, uma série de obras dedicadas à administração de escravos foi publicada com vista a implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, olha o iluminismo aí, no contexto do iluminismo, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como um instrumento fundamental para o desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto que as doenças tropicais causavam na população branca, olha o destaque em primeiro lugar, e nos povos escravizados. Né? A colônia enferma e a saúde dos povos, a medicina das luzes, período das luzes. De acordo com o texto, a importância da medicina se justifica nos âmbitos dos objetivos. Veja, a questão médica está ligada a quê? No primeiro momento, a situação da população colonizadora. Quem é a população colonizadora? É a população branca, a população das elites colonizadoras. Por isso, a alternativa à letra A. Na letra B, o objetivo dos objetivos naturalistas dos viajantes. Naturalista não, de descobrir a natureza não. O texto fala necessariamente dessa situação da colonização e dos escravizados. Abolicionistas dos letrados também não. Né? A questão abolicionista ela ganha força no século seguinte, no século XIX. Tradicionalistas dos nativos. Os nativos têm suas questões com as doenças ligadas às suas questões e práticas originárias. E emancipador da metrópole também não é, por conta justamente de ser um texto falando do processo de colonização e não do processo de emancipação. A próxima questão é a questão que fala sobre o 1º de maio. Então nós tivemos agora povos originários, iluminismo e colonização, e agora nós vamos falar da questão do 1º de maio. A história do 1º de maio de 1890 na França e na Europa e de todos os 1º de maio é sobre vários aspectos exemplar. Resultante de um ato político deliberado, essa manifestação ela ilustra o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa, cujo princípio, eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Com base no texto, na fixação dessa data comemorativa tinha como objetivo, lembrando que o 1º de maio tem origem naquela questão de Chicago, né, dos operários de Chicago, em 1886, e em 1890 é o primeiro de todos os 1º de maio, né, que vão pegar essa data símbolo. Com base nessa fixação, a data comemorativa tem por objetivo valorizar o sentimento da burguesia, não, uma reação, inclusive, à dominância da burguesia. Afirmar uma identidade coletiva, ok, é isso que está aí, identidade coletiva, a ideia da classe operária. Memória nacional não é, porque, em parte, o pensamento socialista é um pensamento internacionalista, isso é mostrado na primeira linha, né? França e Europa, a ideia é internacional, por isso você vai ter as internacionais socialistas também. Criar uma comunidade cívica também não se choca contra essa ideia de civismo, e tradição popular não é algo geral, e sim de uma consciência de classe. Então, a identidade coletiva na letra B de biscoito, ok? Então, moçada, essas são as 3 primeiras questões que nós vamos resolver nesta série. Falamos de povos originários, falamos de iluminismo e da questão do movimento operário, tá bom? No próximo vídeo continuaremos. Espero você lá e não se esqueça, se inscreva, compartilhe o vídeo, ative a notificação e se você puder, dá um valeu aí para ajudar a manter o canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.